E aí, meu Oi, amigo, tudo mano. bem? Tá me ouvindo? Fala, meu cara. Tudo na paz? Tudo bem, e você? Deixa eu dar uma afastadinha aqui na câmera para ficar melhor. Tudo bem, cara? Obrigado pelo É, esse convite, viu? tudo jóia? Beleza, cara, maravilha, Ei, melhor agora. que maravilha falar contigo, cara. Eu que agradeço, cara, por esse convite, né? A gente conversamos dias atrás e aí estamos nós aqui. Vamos ver como que a gente pode contribuir com essa galera linda que acompanha você, o pessoal que me acompanha também. Espero que a gente possa fazer uma noite proveitosa aí pro pessoal, né? Noite de quinta-feira, né? Eu tô até meio perdido. A coisa tá tão bagunçada que eu tô até me perdendo nos dias da semana. Mas estamos aí. Esse negócio, pra gente que tá no teletrabalho, isso vira um misto de domingo com segunda, né? Um seguindo, né? Uma segunda com domingo, porque a gente não sai de casa, então fica sendo um domingo constante, mas a gente também trabalha todo dia, né? Eu não sei contigo, mas eu tô, seja sábado, seja domingo, a gente está entrando no SAG para despachar, enfim. Até o Jorge, o meu assessor, ele também está trabalhando sábado, está trabalhando domingo, porque os processos estão aí. Então fica tudo misturado, né? Não faz diferença, né? A gente está trabalhando, na verdade, todos os dias da semana, e não sabe mais, de fato, que dia é. Eu de fato, não sei. Nem que estou com dificuldade para saber que dia do mês é e que dia da semana é. Uma coisa Cara, engraçada. sinceramente, né, nós estamos vivendo tempos estranhos, né? Eu nunca imaginei É, passar por isso. Eu tenho ficado pela manhã, a minha esposa, ela é da Receita Federal e pela manhã ela está fazendo teletrabalho. Eu tenho duas filhinhas pequenas, então de manhã a gente também dispensou as nossas ajudantes, as nossas funcionárias, né, porque elas também ficam em casa. E de manhã eu é, ajudo, eu fico com as crianças, ajudo, faço é, tarefa, brinco, e depois do almoço, cara, eu tô indo pro fórum, não tô trabalhando em casa, porque se eu fico aqui em casa, eu não consigo, elas vão ficar em cima, e o fórum se tornou o melhor lugar para trabalhar, porque não tem ninguém, tá vazio, então eu entro na minha é. sala, não encontro com ninguém, e ó, trabalhando, posso te dizer que eu acho que eu tô rendendo mais do que fora desse período de crise, mas sinceramente, eu preferia voltar, viu? Tempos muito estranhos aí, acho que ninguém está gostando, a gente não sabe o que vem por aí, né? Mas eu tenho fé em Deus que tudo isso vai é. passar logo, não é mesmo? Tem que ter fé, tem que ter fé, tem que ter fé. Agora há pouco eu desci no andar de baixo agora há pouco para tomar uma água, eu tava lendo aqui em cima, e eu vi minha esposa com a nossa pequena, elas estavam fazendo ginástica lá embaixo, juntas, e eu estava olhando as duas, enfim, fiquei um pouquinho apreciando a cena e lembrando aqueles memes, né? Estão saindo muitos memes, né? 15º dia de quarentena, o cara erguendo o bujão, enfim. E eu fiquei olhando aquilo e falei, cara, isso aqui tá parecendo um meme de quarentena, cara. A minha esposa com a pequena, inclusive a minha pequena tá assistindo a live com o perfil da minha esposa aqui. É, e eu falei, cara, todo mundo tentando achar um jeito do que fazer em casa, né? E isso aí é até um pouco preocupante. E eu tenho feito várias lives, inclusive, até por solidariedade com o pessoal que estuda, né? É, que está carente de aulas e tudo mais. E uma das principais lives, inclusive, que eu quis fazer foi contigo, porque você é um dos precursores aí nesse meio do compartilhamento do conhecimento, né, pelas vias digitais. E quando surgiu esse impulso, um dos primeiros nomes que eu pensei eu falei, puta, tem que sentar com o Andrade para passar um tempinho conversando com ele aí. E aí foquei no teu perfil, falei, cara, o tema legal é audiência de instrução e julgamento. E pensando na audiência de instrução e julgamento, falei, o que a gente pode falar sobre audiência de instrução e julgamento? Vamos falar dos bodes das audiências de instrução e julgamento, problemas que acontecem, porque eu vejo que o teu perfil, o teu enfoque é sempre o enfoque prático, e o meu também. E eu não sei se foi uma questão meio de sintonia de pensamento, mas eu vi que você curtiu o tema e acho que dá para a gente trabalhar legal essa conversa hoje, né?
Com certeza, cara. Olha, é um tema que... Por que que eu falo muito sobre a prática da sala de audiência? Primeiro porque eu já não tive experiência também. Eu já entrei na carreira da magistratura com pouca idade e com praticamente zero de experiência. Então eu sofri muito, eu senti na pele o que que era ter que ir para uma audiência como se estivesse indo para o abate, com medo de tudo É, que poderia acontecer. E por que que eu falo, sempre dando exemplos e procurando auxiliar a atividade mais do advogado? Primeiro, porque o advogado é aquele cara que ele não pode errar na sala de audiência. Ah, quer dizer que o não, juiz pode errar, o promotor pode errar? Também não pode errar. Mas se o advogado errar, ele não vai ter é fatal. conserto. Se o juiz errar, um recurso pode corrigir. Né? O promotor também, quando ele está na função de parte, se ele errar, também não tem conserto. Né? Mas a situação do advogado ainda é pior, porque geralmente ele tem um cliente ali de tiracolo. O cliente ali analisando a postura dele, analisando o que, que ele está falando, o que, que ele não está falando. Então é uma situação que gera muito medo, muito pavor, principalmente nos advogados que não têm experiência. E eu optei falar com essa galera, tentar dividir a minha experiência. Então, para mim é um prazer muito grande. Todas as vezes que alguém me convida, eu quero aqui de público agradecer o convite por tocar nesse assunto, para a gente falar desse assunto. Uhum. Principalmente porque um dos pilares que eu ensino para os meus alunos, para você se dar bem numa audiência, é se preparar para situações imprevisíveis. Mas se a Exatamente. situação é imprevisível, como é que você vai se preparar? Justamente falando sobre elas. Né? Justamente, Exatamente. justamente conhecendo a experiência de quem já sofreu aí, e tudo que eu falo, viu, Douglas, você vai ver que também se encaixa muito para o júri. Não tem ambiente mais propício para situação imprevisível do que o júri. Né? Sim, Eu sempre conto uma história, essa não aconteceu comigo, não. Foi com um promotor de justiça que talvez você conheça. Ele é promotor aposentado há muitos anos, o doutor Baldijão. Não sei se você chegou a estudar com sim, ele, sim, o professor. Baldinão. É, ele Baldinão, conta figuraça. ele conta que ele estava fazendo um júri numa comarca do interior e o advogado estava sustentando. E durante a sustentação, na casa do lado, um cachorro latiu. Era fórum pequeno do interior, né? Funciona ao lado das casas. E no que o cachorro latiu, o promotor querendo aproveitar, o advogado querendo aproveitar a deixa, pegou e falou: olha, parece que o promotor de justiça pediu uma parte. E o Dr. Baldião, muito esperto, na hora ele levantou e falou: não, que Vossa Excelência ouviste foi o eco de sua própria voz. Então você imagina, olha Genial, a tirada, a saída que ele deu, mas é uma situação imprevisível genial. que se você não tiver presença de espírito e não souber É, agir rapidamente, com toda é, certeza você acaba passando vergonha. E na com audiência de certeza. instrução isso acontece muito. Então, obrigado por ter me convidado para falar sobre isso. É genial. Mas essa questão da imprevisibilidade, você tocou num ponto interessante. Como comentar imprevisibilidade se a imprevisibilidade é imprevisível? Mas, por um certo ponto, por uma certa ótica, ela é imprevisível concretamente. Só que você pode alocar essas imprevisibilidades em alguns grandes blocos. Você citou aí, por exemplo, esse caso fantástico. Eu não conhecia essa história do Baldijão, mas isso aí, por exemplo, entra num grande bloco de apartes que a gente pode chamar de provocações do ex-adverso. Como lidar com provocações inusitadas da parte ex-adversa. Você tem outro tipo de imprevisibilidades que são imprevisibilidades jurídicas. O que fazer com imprevisibilidades jurídicas que acontecem na sala de audiência? Outra questão que a gente pode tratar são imprevisibilidades com relação ao comportamento de testemunhas. Outras são imprevisibilidades temperamentais. Eu, por exemplo, eu não cheguei a cair de paraquedas quando eu tomei posse. Eu entrei em 2000. Mas eu tinha uma experiência no Ministério Público na condição de estagiário de um tempo que era muito singular. Eu fui estagiário do Ministério Público, Andrade, numa época em que, das 4 promotorias do júri, nós chegamos a ter, quando eu entrei eram 3 promotores, mas com 3 ou 4 meses, um deles se aposentou, e mais 2 meses depois o outro virou procurador de justiça. Então, das 4 promotorias do júri, ficou apenas o Ademar Mombrum cobrindo as 4. E eu era o único estagiário dele.
e ele cobria as duas varas. Uma era do Júlio Roberto, que hoje é desembargador, e outra do doutor Geraldo, que hoje é aposentado. E havia júri todos os dias em uma das duas varas, e na vara que não havia júri havia audiência. Então, o que acontecia? Havia na resolução nossa do estágio a permissibilidade para que o estagiário fizesse uso da palavra nas sessões do tribunal do júri. Então, no dia em que o Adhemar estava comprometido com a audiência a partir de 1 da tarde, eu ia auxiliá-lo no júri, e ou eu assumia o júri a partir do meio-dia para ele poder fazer audiência, ou eu já fazia o júri desde o começo. E nos dias em que ele estava em júri e o júri se estendia para além da hora do almoço, eu fazia as audiências. Como estagiário, fazia audiência perguntando mesmo, participava da audiência. Então, eu acabei chegando no MP, eu já conhecia mais ou menos como é que funcionava aquilo. Mas não deixou de ser inusitado. Quando eu tomei posse no Ministério Público, eu fui trabalhar na vara de família, o juiz era o doutor José Ali, na época, e a primeira audiência que eu participei foi uma audiência de separação, uma audiência de divórcio, e uma senhora muito nervosa com o futuro ex-marido começou a discutir ali questões da partilha, e o motivo da separação era, como no mais das vezes, uma traição, e aparentemente a traição era recente, e eles começaram a tocar no assunto em plena audiência. E o juiz recomendou, o doutor Ali recomendou que eles não entrassem no mérito da questão, já sabendo que aquilo podia se acalorar, e o sujeito, o autor da traição, o autor do motivo da separação estava do meu lado, e a autora do pedido e vítima da traição estava na minha frente. E ela se acalorou tanto que ela pegou o telefone celular dela, e os celulares na época, Andrade, eles não eram pequenininhos como isso aqui. Eles eram aqueles Motorola grandões, assim. Famoso tijolola. E ela, de repente, abriu a bolsa e pegou aquele celular Motorola para atacar no cara. Só que ela errou o cara. E me acertou. Nossa então, Senhora. Na primeira audiência minha como promotor de justiça, foi na vara de família, eu levei um celular. Eu levei um celular de Motorola na cara. Então é sempre imprevisível. Isso vem do temperamento da pessoa, né? Então são grandes blocos aí que a gente pode abordar o que fazer, né, para acalmar uma testemunha ensandecida. Eu gosto de falar, Douglas, que a audiência é onde o filho chora e a mãe não escuta. Por quê? Porque você não tem a quem pedir socorro, né? Seja o juiz, seja o promotor, seja o advogado, não dá para você parar e falar assim, espera um pouquinho que eu vou ligar para o colega mais experiente. Não dá para você parar, deixa eu dar uma consultadinha no Google aqui, não dá tempo. É presença de espírito e preparação. Tem uma coisa que eu ensino para os meus alunos, muito simples, de fácil implementação. Todas as vezes, eu falo assim, todas as vezes que você encontrar uma pessoa que tenha 1 ano, 6 meses, mais experiência que você na advocacia, faça para ela a seguinte pergunta: qual foi a situação mais imprevisível que aconteceu com você na sala de audiência? Eu falo para ela, faz uma pergunta uma vez por mês, no final do ano você está 12 vezes mais experiente. Porque as experiências são diferentes, são ricas. Eu nunca tinha ouvido a história de alguém que tivesse levado uma tijolada na sala de audiência. Eu acabei de ganhar para mim essa experiência, né? Então talvez eu possa recomendar para os meus alunos que quando a situação começar a ficar acalorada demais, que ele já se proteja para não levar uma celularzada. Mas falando em bloco, você pontuou bem, dá para fazer uma classificação. Uma das classificações mais preocupantes, que eu gosto de falar também para os meus alunos, é aquela que envolve o controle emocional, ou precisamente a falta dele, né? O controle emocional por parte do advogado que vai para a audiência, que às vezes ele acha que se preparar para a audiência é só conhecer o processo. E não é. É muito mais do que isso, né? Ele acha que às vezes participar bem da audiência é ter preparado as perguntas antes. Não. Sabe o que vai acontecer? O advogado sem o controle emocional, chega lá na hora, ele cai numa provocação muito fácil do advogado mais experiente da parte contrária, ou do promotor. Você já não viu isso acontecer? Eu estou cansado de ver acontecer. Às vezes o advogado já pesca que aquele colega do outro lado não tem tanta experiência, ele fica gesticulando, enquanto o cara fala, ele balança a cabeça, e se o cara não está preparado emocionalmente, ele perde a capacidade de raciocinar.
ele embaralha as perguntas, ele não sabe mais como perguntar. Então, uma excelente categoria é a do controle emocional. Esse eu falo sempre. E tem vários mecanismos para controlar o emocional. Você já passou por alguma experiência que você viu falta de controle emocional? E aí vale, inclusive, você me contar, não precisa contar nome não, mas vale, inclusive, você me contar de que eu falo para os meus alunos, eles têm que estar preparados até para a falta de controle emocional dos magistrados. Infelizmente é uma realidade, né? Sim, eu vou até te relatar uma situação que me deixou numa saia justa e eu tentei contornar a saia justa pelo seguinte. Há um advogado, e eu vou, de fato, poupar a revelação do nome, deu um break na imagem do Andrade, mas eu vou. Aqui para mim tá Oi, legal. Tá? voltou, deu um corte na tua imagem. Oi? Aqui tá normal, tô te ouvindo. Pode seguir aí. Cai ou não cai? Normal para mim, Douglas. Oi, voltou. Agora você voltou. Legal. É que você tinha cortado. Teve uma passagem muito interessante, uma passagem que me marcou demais. Um jovem advogado formou e começou a atuar com bastante frequência ali na vara do júri. E é um jovem simpaticíssimo, assim, extremamente educado. A gente, inclusive, angariou muita estima ali por ele, porque ele era muito polido, muito educado, muito empenhado na advocacia dele. E numa determinada audiência que nós fizemos, ele foi se dirigir à testemunha e ao formular a pergunta, era um caso de tentativa e ele evidentemente estava tentando uma desclassificação por uma desistência voluntária. E logo na primeira testemunha, ele fez a seguinte, formulou a pergunta da seguinte maneira: a senhora acha que se ele quisesse, ele teria a possibilidade de matar? Eu imediatamente impugnei a pergunta. Evidentemente, é uma pergunta subjetiva, a opinião da testemunha não pode ir para o processo, porque a testemunha tem que falar sobre fatos objetivos. Eu impugnei, falei, excelência, eu impugno a pergunta porque a pergunta é subjetiva. Mas eu fiz uma impugnação absolutamente técnica. O juiz acolheu a impugnação e pediu para que ele formulasse de maneira diferente. Ele reformulou a pergunta tal, e 2 ou 3 perguntas depois ele voltou mais ou menos ali e falou: na sua opinião, a vítima correu efetivo risco de vida? Eu falei, excelência, eu gostaria de impugnar a pergunta. Quando eu impugnei pela segunda vez, ele estava ao meu lado, eu percebi que as pernas dele começaram a tremer e as mãos dele tremiam. Ele entrou num estado de nervosismo. Eu não sei se por um pouco de raiva de mim ou raiva da situação, mas aí a partir dali a voz dele ficou trêmula. E eu vi que ele não conseguia mais concatenar as perguntas que ele tinha. Ele tinha uma lista de perguntas, eu pude observar isso de soslaio, com um olhar de soslaio, assim. Eu consegui perceber que ele não conseguia mais formular as perguntas de maneira adequada. E eu vi que a defesa do cliente dele estava começando a ficar prejudicada por isso, pela instabilidade emocional dele. Ele ainda fez ali algumas perguntas para aquela testemunha, e na troca das testemunhas, eu encostei do lado dele e falei no canto do ouvido dele, cheguei a tocar no ombro dele e falei: doutor, me deixa ele falar como amigo, eu não tenho absolutamente nada contra o senhor e absolutamente nada contra a sua tese. É que, de fato, não é possível que a gente faça a pergunta em tom subjetivo. Eu queria que o senhor não me levasse a mal. Eu tenho alta estima pelo senhor. Nós estamos aqui no ambiente entre amigos. O senhor pode ficar totalmente à vontade, inclusive para impugnar questões minhas, se o senhor achar que eventualmente a minha questão esteja fora do quadro. Fique absolutamente à vontade, não precisa ficar aflito com essa questão. Fique tranquilo. E peguei na mão dele e falei: prossiga nas suas perguntas à vontade. Esse ambiente aqui é seu. Esse ambiente aqui pertence a mim e pertence ao senhor. Nós somos partes iguais aqui. Não fique aflito. Legal. E eu percebi que isso o deixou à vontade. E qual que era a minha preocupação ali? Era a audiência desandar
Por quê? Porque eu estou fazendo isso há 20 anos. Se o cara me impugna uma pergunta que eu faço, para mim tudo bem, não tem problema, eu vou e reformulo, estou acostumado. Agora, para aquele cara que está ali, que está fazendo audiências há 3, 4 meses, talvez tenha sido a primeira vez que ele foi impugnado. E aquilo afetou o cara. E olha, Então, deixa eu te o falar que que uma eu, coisa. o que que eu Claro. percebi? Essa preparação emocional, o sujeito tem que ter, ele tem que estar pronto para ter uma pergunta impugnada, indeferida pelo juízo, para ter um pedido negado e lidar com isso com tecnicidade. Tem que É, lidar com isso como se não fosse pessoal. e dois pontos importantes, viu? O primeiro é parabéns pela sua postura, né? Porque quando a gente trata um outro profissional com a ética e o respeito que você trata, a gente acaba sendo sempre tratado com a mesma ética, com o mesmo respeito. E quem me acompanha sabe que uma das coisas que eu mais prezo é a gente entrar na audiência com um tom de voz, o mesmo tom de voz que você falar bom dia tem que ser o tom de voz que você vai falar boa tarde, até logo, Exatamente. né? Porque isso mostra o seu controle emocional. Então, primeiro Exato. ponto, eu queria, né, externar esses parabéns. E o segundo ponto, que muita gente acha que a falta do controle emocional vem da inexperiência. Mas não. A inexperiência Não. às vezes anda junto. Às vezes anda junto. Agora, o controle emocional muitas vezes está ligado com a forma de agir das pessoas. Tem gente que se Exatamente. sente provocada por qualquer coisa. Você pode ter aí 30 anos de advocacia, 30 anos de Ministério Público. Se eu souber mexer na sua ferida, meu amigo, lá na sala de audiência pode ser que você... Tem gente, por exemplo, que é muito vaidosa. Tá? Se eu começo a interferir em todas as perguntas, eu mexo na vaidade da pessoa, a pessoa perde o equilíbrio. E explicando até tecnicamente, eu procurei me aprofundar. Por que a gente perde a capacidade de raciocinar quando a gente fica nervoso? Justamente porque aumenta o nosso nível de adrenalina, né? A gente entra naquele Exato. sentimento de luta ou fuga, a mão começa a tremer, a barriga gela, a gente começa a suar, e o nível de adrenalina lá em cima, a gente embaralha os pensamentos. Então, não A, se a engane, sua, a sua glândula suprarrenal tá 1.000 por hora, né? não se engane aqueles que acham que eu vou durante advogar ou vou atuar no Ministério Público durante muito tempo e eu nunca mais caio em provocação. É claro que o tempo te dá uma certa tarimba, mas a preparação é muito mais importante. E uma das coisas que eu gosto de falar para os meus alunos é você se preparar. A principal queda do controle emocional que eu vejo no dia a dia é quando o advogado, e aí serve também para o membro do Ministério Público, acaba levando um indeferimento do magistrado em qualquer questão, um indeferimento indevido, às vezes injusto. Tá? E o sentimento É, de injustiça gera uma revolta na pessoa que ela deixa a adrenalina ir lá para cima e ela perde todo o controle emocional. Bate na sim, mesa, eu não acredito, eu vou recorrer. Como se falar isso fosse resolver, né? Fosse voltar atrás da decisão. Então, exato. um ponto que eu sempre falo para os meus alunos: prepare-se para o indeferimento indevido. Essa é uma situação imprevisível. Às vezes você tem tanta certeza que você vai conseguir ouvir as suas testemunhas, afinal de contas você arrolou no prazo, elas não são suspeitas nem impedidas, e chega lá na hora o juiz indevidamente confere errado um prazo e fala: não, pode levar suas testemunhas embora que eu não vou mais ouvir. Aí o cara perde o controle emocional. E quando você perde o controle emocional na frente de todo mundo, você acaba revelando um pouco da sua personalidade. Tá? Às vezes são Sim, traços de exatamente. personalidade agressiva. Qual que é o problema nisso? O problema é que você acaba deixando marca por onde você passa. Né? Exatamente. Aquele promotor que você Exatamente. está trabalhando pela primeira vez, ele vai, pô, aquele advogado é um barraqueiro, aquele advogado se descontrolou em audiência porque o juiz indeferiu. Ora, existe o recurso. E tem gente que fala: professor, mas é fácil para você falar, porque eu vou recorrer e o tribunal não vai mudar. Faz parte do jogo. O que não faz É, parte do jogo é você achar que o grito vai melhorar a sua situação. Não vai. Né? Eu sei que às vezes dá raiva mesmo, às vezes o indeferimento te leva a ter que fazer um recurso. Quantos recursos você já fez, Douglas, que poderia ter sido evitado? Né? Com um pouco mais de exatamente. atenção do magistrado, com um pouco mais de atenção Sim, de quem está sim. lá. Só que isso faz parte do jogo. A gente Faz entrou parte no do jogo jogo. sabendo que essas são as regras, né? Tanto é que tem uma dica que, e eu próprio confesso, essa dica eu não nasci com ela, eu aprendi na estrada. Mas hoje é uma dica que eu dou para muita gente, a derrota no júri. Não interponha, nunca interponha o recurso
ao final da sessão. Você perdeu um júri, não se levante ao final da sessão para fazer uso da palavra para interpor o recurso. Porque você vai dizer coisas ali que você vai se arrepender. Cabeça quente, né? Cabeça quente. Você acabou de perder o júri, você tá indignado com a decisão do conselho de sentença, você está, às vezes, indignado porque você acha que o conselho de sentença, às vezes, decidiu de tal maneira porque o juiz explicou o quesito do jeito que você não gostou, e aí você também está chateado com o juiz. Às vezes alguém levantou uma questão de ordem num determinado momento em que você estava fazendo a sustentação e o juiz acolheu a questão de ordem, você acha que essa interrupção prejudicou sua fala e você está se sentindo prejudicado. Há uma tendência muito grande a você culpar os outros pela sua derrota. Sim, é muito difícil. É natural que você busque um elemento externo para culpar pelo não acolhimento da tua tese. Então, quando você se levanta no final do julgamento e fala, eu recorro, você não vai simplesmente dizer, excelência, eu gostaria de interpor o recurso contra a decisão com base no artigo tal e tal e tal do CPP. Você vai dizer mais, porque você está de cabeça quente, você vai dizer besteira, você vai se indispor com pessoas que não têm nada contra você, que estão ali trabalhando, que são seres humanos de bem, que são pessoas de bem, que estão ali simplesmente fazendo o trabalho delas, e não compensa. Use o prazo legal, você tem 5 dias para interposição. Vá para casa, durma, descanse, no outro dia também não interponha no outro dia, porque você vai fazer uma peça de interposição nervosa, lá pelo 3º, 4º, lá no 5º dia, aí você faz a sua peça de interposição. E isso vale também, Douglas, para as audiências no âmbito civil e criminal, porque não existe mais aquela figura do agravo retido, não existe mais a figura, no ambiente civil, não existe a figura do protesto. Então eu gostaria que consignasse os meus protestos. Isso daí não faz nenhuma diferença no seu ato de interpor o recurso. O que eu sempre oriento para os meus alunos teve um indeferimento, se esse indeferimento não estiver gravado em vídeo, ele tem que constar em ata, porque depois, nas suas razões de apelação, você vai poder pedir a nulidade por cerceamento de defesa. Agora, tecnicamente, tá? Mas o juiz foi grosseiro, bateu na mesa e falou, é um absurdo esse pedido, eu vou indeferir. Bom, porque ele foi grosseiro, você vai se igualar a uma pessoa grosseira? Tá? Você quer também ter essa imagem perante as outras pessoas? E eu te falo, a gente vive numa sociedade que nos julga pela nossa imagem, pelas nossas atitudes. Então, não que você tenha que se preocupar muito com o que os outros pensam, mas principalmente o advogado, que ele depende de captação de cliente, se ele forma uma imagem que não é das mais agradáveis, aquele advogado é o advogado que está sempre batendo boca, que está sempre fazendo barraco. Pode ser que esse seja um perfil, tem gente que gosta desse perfil, tá? Mas eu nunca recomendo isso, porque além de trabalhar junto, nós somos seres humanos, a gente tem que se respeitar, a gente tem que se amar, é difícil. Tem gente que é difícil demais da gente amar, mas é uma tentativa, né? Foi o que Deus pediu pra gente, a gente tem que amar. É fácil amar quem tá sempre agradando a gente. É muito fácil amar minhas filhas, minha esposa, eu amar meus amigos, meus pais. Eu tenho que amar aquele cara que tá ali sendo desrespeitoso comigo. Agora, não é o amor fraternal, não é assim, é simplesmente você não desejar o mal. Isso é amar, não desejar o mal, é não agir para que a pessoa tenha alguma coisa, aconteça alguma coisa de ruim. Isso é amar. Quando Deus fala para a gente amar os nossos inimigos, ele não está querendo que a gente convide para vir na nossa casa, ele não está querendo que a gente leve para jantar, simplesmente respeitar como pessoa. E a sala de audiência é um ambiente propício para inimizade sem igual. Eu já vi acontecer, acho que de tudo. Vou completar agora 18 anos de magistratura, fazendo audiência toda semana, então é onde o bicho pega. Então, eu gosto muito desses assuntos e cada vez que eu falo sobre imprevisibilidade, me vem uma informação nova, me vem um assunto novo. Mas o controle emocional eu tenho como a chave de tudo. Com certeza. E você falou uma coisa que eu achei extremamente importante. A desvinculação disso com a questão da experiência. Eu citei o caso de um advogado jovem, mas de fato isso vai para muito além
da questão da experiência, isso está muito mais vinculado ao preparo. E eu te digo isso pelo seguinte, eu trabalho com um tipo de audiência, que é a audiência do júri. O júri ele é uma audiência, uma audiência de julgamento, em que o mínimo é o choque de tensão extrema, porque a gente começa ali diante a parte acusatória e a parte defensiva, na frente do réu, e com um pedido normalmente muito agudo, né? Normalmente você tem ali, quando você tem um pedido de condenação por homicídio qualificado, você está, na verdade, na frente do acusado e da família dele, com uma pretensão condenatória que supera 12 anos de cadeia. Isso traz um nível de tensão emocional, espiritual, enfim, de uma dimensão absurda. Então, quando a gente vai para aquilo, e falando da experiência própria, quando você acorda de manhã, toma o seu banho, veste o terno e vai para lá, chega no gabinete, põe a beca e sai ali naquela calçada do Roda Paz para ir para o plenário, você vai mentalizando, é claro que você tem uma parte de você que está focada no processo, mas você vai mentalizando muito isso, a questão do controle emocional que você precisa ter. Por quê? Porque tu sabe disso, tu conduziu muitos júris. O júri é uma situação que você sabe como ele começa. Ele começa com o pregão do oficial de justiça. A única certeza que você sabe sobre o que vai acontecer numa sessão do plenário do tribunal do júri é essa. Ele começa com o pregão do oficial de justiça. Esse é o único ponto de contato que tem entre dois júris de qualquer lugar do mundo. É o pregão do oficial de justiça. A partir dali, tudo é imprevisível. Tudo pode acontecer. Eu já vi histórias as mais absurdas de juiz mandar prender o promotor, do promotor dar voz de prisão para o juiz, enfim, tudo, advogado e promotor saírem no soco, dois advogados na mesma banca saírem no soco, enfim, tudo que você imaginar. Então a única coisa que a gente... Eu lembro do defensor com dor de barriga, coitado, acho que o nervosismo não atrapalhou. Ele chegou a pedir 2 vezes para interromper a sessão, ele foi, fez lá o que tinha que fazer, tentou voltar. Foram 10 idas no banheiro, uma hora ele não aguentou. Ele falou, doutor, não aguento fazer, pelo amor de Deus, redesigna esse ato. Então, de fato, é onde tudo pode acontecer. E porque envolve todas essas questões emocionais também, né? Uma carga muito grande, muito pesada. E a preparação, nesse caso aí não é uma questão de experiência, é uma questão de preparação. Você tem que se preparar para isso, né? Você tem que mentalizar que você está entrando literalmente numa arena, e nessa arena é uma arena de embate emocional e E sabe uma coisa que eu percebo também, Douglas? Isso na área criminal, até pelo bem jurídico envolvido, né, que é a liberdade, é a vida, sempre foi muito acirrado. Mas eu vou te dizer, cara, no civil, isso tem tomado uma proporção inimaginável. As pessoas vão para uma audiência parecendo que estão indo para um campo de batalha, uma guerra. Sério? Quando era para ser assim, um ambiente normal de trabalho, onde cada um vai defender o seu ponto de vista. Isso se dá muito, eu tenho analisado, por conta da falta de preparação das nossas universidades. Não dá para a gente negar. Tem universidade que forma na mesma turma 150, 180 alunos. É impossível que um professor consiga dar atenção para 150, 180 alunos. E esse cara sai, ele senta a bunda, estuda, passa na prova da OAB ou passa num concurso público, né, porque isso também serve para promotor, para juiz, para defensor, e ele vai sem preparo, sem vivências, sabe? Sem realmente ter contato com pessoas. Quantos profissionais que eu conheci que o primeiro emprego da vida dele foi um cargo público de alta relevância. E aí ele chega lá sem preparação. A pessoa não teve dentro de casa, ela não teve uma experiência de ser empregado de alguém e ela já assume um posto de chefe.
E o advogado, ele é o chefe da causa dele. É ele que manda ali, né? E ele vai achando assim, eu vou lá que eu vou para a guerra. Eu preciso mostrar. Como hoje se formam muitos advogados, muitos bacharéis, a prova da ordem ainda faz uma seleção, mas como entra muita gente no mercado, os advogados que estão começando têm aquela falsa ideia de que precisa garantir o cliente mostrando uma atuação austera dentro da sala de audiência, mostrando que não, Sim. lá ninguém vai mexer comigo. Esquecendo que é o respeito que faz ganhar a admiração das pessoas, é a atuação técnica. O que eu vejo muito às vezes o advogado vai para a audiência, e eu sou um juiz que eu gosto de perguntar muito, então eu pergunto mesmo, afinal de contas, a prova tem como destino o julgamento, então se eu vou julgar, eu preciso saber. E aí eu acabo esgotando as perguntas e passo a palavra para o advogado. Tem advogado que fala, mas professor, como que eu não vou perguntar nada? Meu cliente vai achar que eu não participei do ato, vai achar que eu entrei mudo e saí calado, ele vai achar que eu não agi, né, que ele me pagou à toa. Aí eu ensino para eles usar uma frase muito simples. A hora que o juiz passar a palavra e o juiz fez todas as perguntas, você olha lá para o seu material e fala, olha, excelência, eu quero agradecer porque todas as perguntas que eu tinha anotado, vossa excelência já fez. E eu não vou aqui tornar a audiência mais repetitiva. Porque se essa for a verdade, se você não tiver mais nada para perguntar, não faz sentido você ficar repetindo perguntas, né? Quando você repete pergunta, além de você tornar o ato cansativo e enfadonho, você corre o risco do juiz inferir, falar, olha, isso já foi perguntado, já foi respondido. E um costume que eu oriento meus alunos a nunca ter é a famosa pergunta, eu gostaria que a testemunha confirmasse aquilo que ela disse. Olha, mas afinal de contas, o ato de oitiva de testemunha não é um ato de perguntas e confirmações, né? Se você tem alguma dúvida porque ficou alguma contradição, aí sim, aí se justifica. Olha, excelência, eu gostaria de reperguntar, eu queria que a testemunha dissesse novamente sobre esse fato, porque ela acabou se deixando uma contradição quando ela disse isso e aquilo. Eu não estou simplesmente reperguntando, né? Então, são atividades aí de retórica, de questionamento, que com o dia a dia o advogado vai pegando, mas dá para assimilar essa experiência. Tem gente que não entende, mas por que o juiz indefere todas as minhas perguntas? Né? Simplesmente porque talvez você está perguntando ou aquilo que é impertinente ou aquilo que já foi perguntado. Mas eu gosto muito, mas muito. Se você quiser me chamar 20 vezes para a gente falar da sala de audiência, eu venho todas as 20, meu Deus. Olha só que interessante, você tá comentando um negócio sobre essa posição do advogado, que te sucede nas perguntas depois que você esgotou o tema e o cara não tem mais o que perguntar, mas ele segue fazendo uma sucessão de perguntas apenas para impressionar o cliente. Você está me lembrando de uma live que eu fiz ontem, inclusive, porque eu faço lives aqui no meu perfil sobre oratória e retórica, que na verdade a minha área de atuação. E ontem eu fiz uma live sobre oratória, tratando dos 5 erros. O tema ficou até esquisito. 5 formas de destruir o seu discurso. Depois eu até me arrependi do tema, ficou meio esquisito. Mas eram 5 pontos chave para você falhar no seu discurso. E o primeiro deles tratava exatamente do conhecimento pleno do objeto. E quando eu abordei esse tema, eu tratei que você tem 3 níveis de conhecimento. O nível 0, que é o nível crítico, e eu usei como exemplo, você me convidar, por exemplo, para eu dar uma palestra sobre construção de violino. Se eu for dar uma palestra dessa, qualquer pessoa que trabalhe com violino vai saber, vai perceber de cara que eu não sei nada de violino. O conhecimento mediano, que é, por exemplo, se você me pedir para falar sobre direito de família, trabalhei com direito de família 9 anos, mas isso foi 11 anos atrás. Tenho alguma noção sobre isso, mas não tenho autoridade para palestrar sobre isso. E o conhecimento pleno, se você me pedir para falar sobre tribunal do júri, eu tenho condições de levantar e falar, porque eu trabalho com o tribunal do júri há 23 anos. E vou me preparar para a palestra sobre isso, e vou ter segurança para falar sobre o tribunal do júri. Você tem 3 níveis. Então, quando você vai, por exemplo, sustentar a tua tese no tribunal do júri, conheça o processo de ponta a ponta 100%. E quando eu fui tratar desse tema, o que eu estava discutindo na live é o seguinte: o conhecimento do objeto, ele não serve simplesmente para você
dominar o objeto na construção do seu discurso. Ele serve, sobretudo, para você transmitir neurosensorialmente para as pessoas que estão presentes te ouvindo a segurança e o domínio que você tem sobre a causa. E aqui, onde que eu quero chegar agora com o que você acabou de falar? Você usou a palavra retórica. Um advogado que tenha pleno e absoluto conhecimento do processo, depois que você, como juiz, esgotou as perguntas, esse advogado, qualquer manifestação que ele fizer a respeito do processo, depois das suas perguntas, se ele tiver pleno conhecimento e domínio da situação e da causa, ele vai transmitir segurança para o cliente dele, ainda que ele faça uma pergunta, ou uma colocação, ou uma afirmação, ou simplesmente que ele corrobore as perguntas que você fez. Ele não precisa fazer 20 perguntas para a testemunha que está ali presente. Ele vai transmitir segurança. Então, se ele for preparado para a audiência, com pleno conhecimento do processo, com pleno domínio do que ele está fazendo ali, ele vai transmitir essa segurança. Então, é muito mais fácil ele se preparar profundamente para aquilo e ter domínio retórico sobre o que ele está fazendo, do que ele simplesmente querer impressionar o cliente com uma sucessão de perguntas. Isso, na verdade, seria, na verdade, um abandono da retórica no sentido verdadeiro, para uma tentativa de impressionar o cliente através de um recurso quase mímico. E o mais impressionante de tudo é que o nosso corpo fala, né? A pessoa que tem segurança, o corpo deixa transparecer. A postura, a altivez, o tom de voz, tudo isso é perceptível. O juiz percebe, o advogado da outra parte percebe, o cliente percebe. Às vezes ele não faz uma pergunta, mas o cliente está ali, ó, de cantinho de olho, e está acompanhando a postura que mostra, o corpo fala, né? Essa é a maior verdade de todas. O nosso corpo deixa transparecer se a gente está por dentro, se a gente está por fora, se a gente está dominando, se a gente está dominado. O nosso corpo, as nossas reações, isso a gente não consegue enganar. Você consegue mentir com o que sai da sua boca. Com o seu corpo a gente não mente de jeito nenhum. É o jeito de sentar, né? É impressionante. O jeito de sentar. E eu gosto sempre, Douglas, de falar para quem me acompanha que a preparação, o conhecer o processo, ele é sempre o mínimo, é o mínimo que você tem que fazer, o mínimo do mínimo. Se você não quiser fazer nada, você tem que conhecer o processo, tem que conhecer de cabo a rabo, ou no mínimo conhecer no cível, falando do cível, os pontos controvertidos. Você tem que ir para a audiência sabendo o que é objeto de controvérsia. Por quê? Primeiro, para respeitar o tempo das pessoas. E aí muita gente reclama, juiz nenhum tem paciência. Não tem mesmo, infelizmente, porque também o processo de formação dos magistrados hoje é muito falho, como qualquer outro concurso público. Então, não se examina no concurso se o sujeito tem paciência, se ele sabe ouvir, ou se ele vai, por qualquer razão, se apoderar do poder e querer usar o poder para subjugar as pessoas na audiência. Não se examina isso. Então, isso é uma falha do processo. Para evitar que você encontre esses problemas na sua audiência, você vai estudar minimamente os pontos controvertidos e vai lá fazer o que tem que ser feito. Você vai fazer as perguntas interessantes para a sua tese e, eventualmente, impugnar aquelas que o seu adversário fizer, mas que não guardam relação com os pontos controvertidos, porque você vai saber impugnar. Olha, excelência, essa pergunta não se encaixa em nenhum dos pontos controvertidos. Então, eu gostaria que ela fosse impugnada. O problema maior é que quando a pessoa não estuda o processo, ela entra num círculo vicioso. Eu gosto de falar que o medo da audiência, ela tem a mesma raiz do medo da morte, que é o medo do desconhecido. Para quem não tem fé, e aí, às vezes até para quem tem fé, eu sou uma pessoa de fé, mas às vezes eu me vejo com medo da morte. E por quê? Porque eu efetivamente, na minha falência como ser humano, para mim eu não sei o que vem depois da morte. E quem não se prepara para a sala de audiência, não estuda o processo e não estuda o procedimento, ele tem o mesmo medo do desconhecido. Olha, como que tudo pode acontecer? Como que tudo pode acabar lá naquela sala? Então, a grande vantagem, a desvantagem é que a morte não dá para a gente morrer e voltar para contar como é que é. Né? Tem até uma passagem bíblica, né, onde se pede, eu não me lembro o nome da pessoa que foi ao céu e pediu para Deus, deixa eu voltar para avisar os meus irmãos.
mas isso não é possível. Na sala de audiência, é possível você antever tudo o que acontece para você não ser tomado pelo medo do desconhecido. Quero até aproveitar para falar aqui, Douglas, eu acho que até tem júri seu no projeto Audiências Online, não tem júri que você atua? Você já chegou a assistir no projeto Audiências Online? É, a, O- eu lembro que o Rodrigo gravou um. Isso, há cerca de 4 anos atrás eu criei o projeto Audiências É, Online, onde eu disponibilizo júris, audiências é, cíveis, criminais, e se não me falha a memória, tem 1 ou 2 júris do qual você participa. Então a galera que está nos assistindo, se quiser ver essa fera aí no plenário, depois entra lá no é. Audiências Online para ver ele atuando, e tem vários defensores fantásticos também que atuam no Tribunal do Júri, que é assim, é conhecendo, é desbravando o desconhecido, É. conhecendo quem consegue ver. Eu tenho colocado muito no perfil agora. Eu tenho Legal. jogado muito trecho de júri no perfil agora. Uhum. E junto com os trechos de júri, referências ou dicas sobre oratória e retórica. Legal, isso é espetacular. Isso que você está fazendo com a questão da audiência, eu estou tentando fazer com a questão da oratória e da retórica, também exatamente por isso. Porque eu sou de uma geração, eu comecei no júri em 97. E em 97 a gente tinha um cenário do júri totalmente diferente. Era muito difícil você ter gente que embarcava no júri. E quem embarcava no júri, embarcava mergulhando com nível de profundidade e dedicação e doação que era diferente. O júri era muito litúrgico. Começava com o libelo, crime acusatório, tinha toda. E aquela liturgia do libelo impunha uma liturgia para a saudação, que também impunha uma liturgia para a oração que você desenvolvia. Hoje em dia, eu falo muito isso, a queda do libelo crime acusatório teve um benefício que foi trazer a linguagem do júri para uma linguagem mais acessível, mas fez uma quebra de liturgia que tornou o júri mais aberto para mais gente experimentar o júri, mas, por outro lado, também fez com que esses experimentadores do júri viessem ou experimentassem o júri como se o júri fosse um ambiente que prescindisse de uma ciência de estudo, que é a ciência da retórica e da oratória. E hoje esse cenário ele está assim. A gente vê muita gente ir para o plenário do Tribunal do Júri falar e discursar como se isso fosse alguma coisa que não demandasse um estudo próprio, É, que é o estudo da oratória. é. E eu estou tentando desenvolver essa pregação para defender o estudo da oratória e da retórica através do perfil agora. Não, legal, cara. Parabéns, porque eu nunca, sinceramente, eu desconheço algum perfil que trate desse assunto, assim, na mais absoluta importância para quem trabalha com convencimento. A grande maioria dos meus seguidores são pessoas que trabalham e ganham a vida através do convencimento. Na atividade do Sim, advogado, o que ele faz diariamente é tentar convencer o cliente, depois tentar convencer o juiz, depois tentar convencer o tribunal, e a oratória, não só a oratória, mas principalmente a retórica, é a ferramenta do dia a dia do cara. Então, as pessoas confundem, acham que saber escrever e saber falar bem são ingredientes que vão garantir uma vida aí de é, tranquilidade no exercício da advocacia, o que é completamente diferente de estudar técnica efetiva, de retórica, de argumentação, de persuasão. Né? Eu procuro estudar cada vez mais. Por quê? Porque eu sou um destinatário da persuasão. E exatamente. as pessoas tentam me convencer na minha atividade como magistrado diariamente. Então, eu me aprofundo nas técnicas para não cair em nenhuma cilada. Porque a persuasão, a técnica Exatamente. da persuasão, ela pode ser usada para o bem e pode ser usada para o mal. Ela pode ser Com usada certeza. para qualquer viés. Então, eu me preocupo em estudar, me preocupo em passar isso para os meus alunos. Eu sempre indico para eles um livro que não tem nada de jurídico, mas tem muito de técnica de persuasão, que é o Armas da Persuasão, do Robert Cialdini, o italiano. Fantástico. Né? É. E se você trouxer as armas que o Cialdini ensina para o mundo do direito, você faz coisas maravilhosas.
para o bem e para o mal. E aí é a índole, é o Exatamente. instinto de cada pessoa que vai falar para onde que ela vai agir. Exatamente, exatamente. Você tem recursos para todo gosto, né? É isso aí. E você tem muitas referências bibliográficas e principalmente hoje eu trabalho muito no perfil, tanto nas lives quanto nos posts, as ferramentas neurolinguísticas, muito a neurociência hoje com relação a isso, porque tanto lá vindo das bases da retórica grega até hoje, porque hoje a dialética, a oratória, a retórica, ela não está mais estanque naqueles princípios da retórica grega. Hoje a gente está trabalhando com neurociência, né? A gente está trabalhando com linguagem subliminar. Entendeu? Hoje eu estou conversando contigo através do movimento da minha sobrancelha, eu estou conversando contigo através do movimento das minhas mãos, estou conversando contigo através de heurística, eu estou conversando contigo através de mensagens subliminares. É. E o domínio dessas mensagens que é fundamental. Você Mas, conhece enfim, o Rodrigo, né? O Rodrigo Alvarez, defensor. conheço. Ele tem estudado cada vez mais a hipnose. E a Sim, hipnose tem um poder fantástico, como técnica aí também, de entender as pessoas, de passar. É muito simples. Quem aqui que está assistindo nunca se pegou falando igual a pessoa com quem você está conversando? Basta você conversar exatamente. algumas horas com alguém que tem um sotaque diferente do seu. Tá? Eu gosto demais Exatamente. quando eu vou para Minas, quando eu vou para BH, É, em meio-dia eu estou falando mineirês já. Já estou falando ai, já é, estou falando sou. E a gente é assim diariamente. Tá? Então a pessoa que sabe usar uma dessas técnicas, ela cativa. O Cialdini fala muito disso, que uma das grandes armas de persuasão é, é a familiaridade. Você sentir que aquela pessoa é parecida com você. Você fica mais tendente a aderir à vontade daquela pessoa. Ele até dá um exemplo super crítico de um candidato a deputado nos Estados Unidos, que ele mudou para uma certa região, e naquela região havia um sobrenome muito comum, vamos dizer aqui que fosse Silva no Brasil. Então todo mundo naquele estado se chamava Silva, mas ele não. Qual foi o primeiro ato dele? Colocar o Silva no sobrenome. E ele foi eleito na primeira eleição. Não que isso tenha sido significativo, mas rodou uma pesquisa e muita gente dizia que votou no Silva porque justamente o Silva era a pessoa da região. E ele não era, ele simplesmente usou um gatilho da familiaridade. E isso é muito fácil de aprender e é muito fácil de aplicar. Precisa gostar de estudar, né? Quem não gosta de estudar não vai aprender, vai achar que o júri é só ir lá e fazer um teatro. É claro que tem gente que acha isso, mas assim, é o direito da pessoa pensar que é isso. Às vezes acaba sendo só isso mesmo, dependendo dos atores, né? Dependendo de quem está lá. Mas o júri é muito mais do que isso. A sala de audiência é muito mais do que encenar, do que falar bem, do que fazer teatro. Inclusive o que eu falo muito tanto no perfil quanto nas lives quanto nos cursos é o seguinte: a oratória, embora a minha área de atuação seja o júri, essas técnicas de oratória, o conhecimento da heurística, o conhecimento de manejo de storytelling, essas técnicas produtivas, elas não valem só para o júri. A gente vincula muito ao júri porque o júri é o exemplo mais agudo da oralidade. Mas eu sempre digo, isso vale para uma sessão do tribunal do júri, isso vale para uma audiência de instrução e julgamento, isso vale para uma mesa de negociações, se você for um advogado empresarial e estiver tratando de uma negociação grande da sua empresa, isso vale para uma sustentação no Tribunal de Justiça, isso vale para uma palestra que você tenha que dar, porque você precisa, se você vai dar uma palestra, você precisa convencer a sua plateia a respeito do tema que você está dando. Isso vale para uma aula que você dê na faculdade, seja como professor efetivo ou como professor convidado. Isso vale para uma preleção que você faça para a sua equipe, a fim de motivá-la a respeito de um projeto que vai começar. Eu tenho no meu perfil gente, Andrade, que não é da área jurídica, que são empresários, enfim, que são de outros ramos, porque o uso da palavra é uma coisa que é comum a muita gente. E para o advogado, a arma principal para aquilo que faz ele sobreviver, que é conquistar o cliente. Ele é o primeiro que você tem que convencer. Você tem que convencer que você é o advogado certo,
para a causa dele, que você vai ter... Até, você falou uma verdade, até na relação entre o advogado e o cliente, o bom uso da persuasão é fundamental. Para ele ser o advogado da causa, ele precisa convencer alguém, justamente o cliente que está ali procurando, ou até mesmo indicado, teve o serviço indicado. Se o cliente não for convencido, passar um preço, cara, precificação, passar um preço. Começa por aí. Tem técnica de ancoragem de preço. Primeiro você vai mostrar o valor para depois mostrar o preço. Isso aí tá dentro da persuasão. É heurística na coragem. Heurística na coragem. Você ancora o teu serviço, você estrutura o teu serviço dentro de um raio de prestação dos serviços de advocacia, mostra o raio de alcance do que você faz e a partir daí você mostra para ele, daqui para lá é ineficaz e dentro desse raio aqui é eficaz. Eu trabalho dentro desse campo da eficácia e dentro desse campo da eficácia os preços são os preços em que eu trabalho. Isso é heurística da ancoragem. É legal, né? Porque são termos técnicos que a maioria nunca ouviu falar na faculdade. Tá? Eu, sinceramente, durante meu período de formação, jamais alguém me falou disso. Tá? A gente ouve essas palavras esquisitas, né, durante a faculdade, acha que é uma simbologia, uma coisa do passado, de antigamente, e a gente não tem ideia do tanto que isso impacta na nossa vida, no nosso cotidiano. E aí você fica desconfiado, mas por que aquele cara dá certo e eu não dou? Esse cara está usando ferramentas que talvez você não conhece, mas aqui com o Douglas você tem a oportunidade de conhecer. Então eu queria chamar a minha galera aí, quem está assistindo aí, que já me segue e não acompanha o Douglas, eu queria que efetivamente acompanhasse até para depois poder criticar. Se não gostar, poder criticar. Não dá para a gente criticar sem antes assistir, sem antes acompanhar. Tá? Então eu queria deixar essa recomendação para quem está assistindo aí e aproveitar, beber desse conhecimento, porque não é um conhecimento que você vai encontrar em qualquer lugar. E nós estamos aí com 2 minutos, meu caro. Ficou curtíssima essa live, hein, cara? Legal, cara. Eu quero agradecer demais pelo seu convite. Já quero agora a retribuição, quero fazer uma no meu perfil e te chamar, tá? Para você destruir com a galera aí sobre todos esses assuntos. Vamos falar muito de audiência, de tribunal de júri, de retórica. Queria deixar rapidinho um convite para quem ainda não está inscrito no workshop que vai acontecer na semana que vem. Tá? Semana que vem nós vamos falar muito sobre tudo que está acontecendo nessa crise, nessa pandemia. Então fica o convite, depois é só ir no link que está na minha bio e fazer a inscrição para saber mais do que se trata. Obrigado, meu caro. Valeu, eu que agradeço demais você ter aceito esse convite, é uma honra estar contigo, principalmente, repito, você é o precursor da difusão do conhecimento no nosso meio jurídico, enfim, todo mundo que segue esse caminho, na verdade está seguindo o teu caminho, o teu exemplo é um exemplo não apenas acadêmico, mas um exemplo cristão de difusão de conhecimento e de partilha dos bons caminhos, das boas práticas e, sobretudo, da solidariedade, do saber, não só entre os mais jovens, mas entre todo mundo que está nessa estrada aí, do direito que é, sobretudo, a ciência da escolha, das boas decisões e das boas práticas a favor do bem social. Você é um exemplo de magistrado, um exemplo de colega, um exemplo de amigo e um exemplo de pessoa. Muito obrigado, meu caro. Fique com Deus aí e que logo, logo a gente possa se encontrar nos corredores, nas calçadas aí e tomar aquele café que está isso aí. Obrigado, pendente. Meu grande abraço. Fico honrado com as suas palavras, viu? Fica com Deus aí e para todo mundo que está assistindo aí, fica um beijo no coração. Sucesso. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.